Então, para não ficar só na camaradagem, vamos começar com uma pergunta bem polêmica. Em que idade um profissional está velho para o mercado de trabalho? Então, você mencionou o artigo, né? Eu escrevi esse artigo, eu estava olhando aqui, o livro, A Cauda Longa, do Anderson, saiu em 2006, se não me engano, né? E eu escrevi o artigo logo depois porque o título, né, A Cauda Longa, tal, estava em evidência. E isso foi motivado porque um profissional que eu conhecia, que era meu aluno em treinamento para uma empresa cliente, muito amigo, chegou e falou: Gé, e fala a verdade, eu estou muito velho para virar um diretor. Porque ele sentia que ele já estava passando dos 40 e aquilo me impactou tanto, porque eu achava um pecado. É um excelente profissional, hoje ele é consultor, ele tem uma empresa de consultoria e tudo, mas me impactou e eu falei: vou escrever um artigo sobre isso. Falei para ele: vou escrever um artigo, você me motivou a escrever esse artigo. Então, assim, eu acho que, só para entender a tua pergunta foi se existe uma idade. Como é que é? Repete a pergunta para mim. Em que idade a gente está velho para o mercado de trabalho? Então, eu acho que não existe idade para o mercado de trabalho. Se a gente for falar mercado de trabalho, de uma forma ampla. Não mercado de trabalho de uma forma ampla. Não para ser um assalariado, tá? Mas, assim, para o mercado, eu acho que não existe idade. Eu vejo gente trabalhando, assim, com idades avançadas. A pessoa que eu me lembro assim, mais imediatamente é o Warren Buffett, que tudo bem, é um empresário, grande investidor, etc. Mas o Buffett está fazendo quanto? 94? É isso? Ele é de 30, ele é de 30, 60 com 24, é isso? Não, 94. Me ajuda aí. 30, 70, não, 70, 94. Ele está com 94 anos, o Buffett, de 1930. E ele tá, sabe, super lúcido, investidor e tudo, e toma Coca-Cola todo dia. Diz que ele toma 3 cocas por dia, né? O pessoal da Coca vibra, o pessoal da saúde, o que interessa, odeia, mas ele faz isso, ele toma Coca-Cola todo dia no café da manhã. Então, não estou defendendo, tá? Estou só dizendo que ele faz. Mas assim, eu acho que não tem idade. Eu vejo gente trabalhar com idades avançadas, inclusive em posições assalariadas em vários lugares. Você sabe que eu vou para vários lugares do mundo e eu vejo pessoas de mais idade em outros países trabalhando, defendendo o seu ganha-pão, etc., tranquilamente. Né? E as pessoas que trabalham com essas pessoas entendem que elas têm restrições, como eu tenho, você tem. Eu sou míope, se eu tirar o óculos e ficar sem lente, eu sou cego, certo? Então, assim, todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência desse tipo sabem do que eu estou falando. Então, eu vejo essas pessoas trabalharem tranquilamente. Eu acho, Felipe, que o que limita a gente é a cabeça. E eu não estou dizendo que as empresas não têm culpa. Acho que muitas empresas, sim, não dão chance, muitas vezes, ou não se aproveitam desse grande, né, dessa grande capacidade que os matures têm de resolver problemas e tudo, mas os matures também, muitas vezes, têm. Eu vejo gente do meu círculo, conhecidos nas empresas, que, sabe, desistem muito cedo. E recentemente eu ouvi de uma pessoa falar: as empresas não querem mais gente da minha idade, eu já estou com mais de 50. Mais de 50? Cara, mais de 50 não é nada. Eu estou com 59, vou fazer 60 agora. Eu falei para você, meu dentista, o meu baterista na banda é dentista, tem 69. Baterista. Tá? Eu não troco ele por nada, entendeu? Então, assim, e ele tem uma clínica, atende na clínica e tudo. Então, assim, eu acho que tem dos dois lados uma responsabilidade, mas eu não acho que tem uma idade limite. Talvez, logicamente, para a legislação brasileira, 65 para homens, 62 para mulheres para aposentadoria. Mas nós sabemos que ninguém para com a aposentadoria, ainda mais no Brasil, porque esse dinheiro não dá para nada, né? Então, não tem idade. Respondi a tua pergunta, não? Respondeu, claro. E essa questão, principalmente hoje em dia, quando a gente está falando você tocou num assunto muito, muito presente no mercado de trabalho brasileiro, que é o crescente fenômeno do desalento, que tem cada vez mais acometido aí, crescido em número de profissionais, não só jovens que estão em busca do primeiro emprego ou que tiveram o primeiro emprego e não foram para o segundo, foram demitidos, e também dos profissionais
com mais de 55 que simplesmente desistem de procurar emprego porque consideram que não estão mais aptos ou não estão mais atraentes para o mercado de trabalho. E em um dos episódios que eu discuti esse tema, a gente falou que muitas vezes a gente precisa ou se localizar, se atualizar, mas se a gente for falar de Brasil, o Brasil é grande e muitas vezes eu vi profissionais se deslocarem de uma cidade ou de uma região para outra, onde o talento e o conhecimento que ele tinha era mais bem visto, valorizado pelas empresas naquela região. Então, obviamente, que mercados mais competitivos e que tenha talvez uma oferta de mão de obra maior sejam mais avessos ou tenham um filtro um pouco mais crítico em relação a esses profissionais, em relação a diversos fatores, vale tanto para muitos jovens como para um profissional mais maduro, mas você tem visto também essa questão do desalento e como que essas pessoas podem se modernizar ou mudar um pouco essa visão deles para se recolocarem no mercado de trabalho, seja geograficamente ou às vezes até mudando de setor. Às vezes um profissional de tecnologia que trabalhava numa área de banco, se esse profissional sai da área de banco e vai para a área de indústria ou vai para a área de serviço, ele consegue talvez ter um pouco mais de empregabilidade em uma região ou até dependendo do porte da empresa. Como que você vê isso daí? Eu acho que você trouxe essa questão da desalento. Eu acho que com jovens ele ocorre de uma forma um pouco diferente do que com os maturos, tá? Com os jovens, eu também conheço bem esse fenômeno, porque, eu não sei se você se lembra, mas eu organizei uma competição no Brasil durante quase 10 anos com jovens, com universitários, etc. Então eu me envolvi muito com alguns ecossistemas, como das empresas juniores, dos empreendedores, etc., né? Que o empreendedorismo estava muito forte naquela época, ele é até hoje, mas ele era muito forte, estava muito ligado a essa coisa das empresas juniores também. E o que eu percebi é que muitos jovens não queriam ir para as empresas, porque elas não queriam trabalhar em empresa, nas empresas grandes, elas queriam ter uma empresa delas. Sim. Então elas estavam fora das estatísticas, desalentados, mas não porque não tivessem querendo trabalhar, porque querem trabalhar com o negócio deles. Talvez um pouco de ingenuidade, como muitos empreendedores são ingênuos, né? A gente sabe disso, né? O Kahneman, né, Prêmio Nobel, já dizia isso, né, que graças à ingenuidade, a esse viés, né, do excesso de otimismo, a gente tem os empreendedores. Mas também porque eles sentiam que as empresas tinham algumas práticas que eles não queriam topar. E não querem. A gente sabe que é difícil reter os jovens, né, os millennials, geração Z, etc. até hoje. Já os maturos é por outra razão. Estão cansados, não querem, sentem que, vamos dizer assim, não querem mais abrir mão de alguns privilégios que eles têm, não sentem que aquela remuneração que está sendo oferecida é condizente com o que eles merecem e etc. Né? Então, a tua pergunta é como é que a gente pode superar isso? Eu acho que tem uma palavra que vale para os dois lados, que chama flexibilidade. Sim. E senso de realidade. Então, assim, se eu preciso trabalhar, eu tenho contas para pagar, né? E eu tenho um conhecimento, eu tenho capacidades. Se eu posso vender essas capacidades de um jeito diferente, empacotar de um jeito diferente, oferecer para o mercado de um jeito diferente, por que não? Né? Eu lembro do filme do Estagiário, né? Com o Robert De Niro, né? E com a Anne Hathaway, né? Que é sensacional o filme, né? Eu acho assim, tem um pouco disso, dessa flexibilidade. Os dois lados têm que ser flexíveis para poder se encaixar. E eu acho que isso é o que falta muitas vezes tanto para as empresas quanto para as pessoas. Eu sinto que esse desalento é porque as pessoas talvez não estejam vendo as chances e as oportunidades que existem. Existem muitas oportunidades. As empresas não estão nadando de braçada, tem problema a dar com pau que elas não sabem como resolver. Por quê? Porque elas estão mal assessoradas. As lideranças são muito jovens, não sabem lidar com as equipes, estão mal treinadas e preparadas, já vem de uma história de lideranças mal treinadas que não deram um bom exemplo, né? Então, elas deveriam se aproveitar disso e os mais experientes poderiam
talvez fazer isso. Então, eu acho que a palavra-chave aí é flexibilidade. Tem um pouco mais de flexibilidade, de pé no chão e de olhar a realidade por outros olhos. Tem muita oportunidade, sim. Tem resistência? Tem. Né? Mas quando não foi difícil procurar emprego no Brasil? Fala para mim. Meu irmão tem pós-graduação em Stanford, trabalha num mercado super ativo, etc. E teve um período que ele ficou 1 ano quase sem trabalho. 1 ano. Quase ficou louco, né? Com criança, com esposa, com tudo. Então, assim, não é fácil, né? Acho que a gente tem que pensar que o mercado de trabalho, às vezes, é difícil para qualquer um. Né?